Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Bom dia. Não, tá não. Bom dia. Amém. Elisângela, que felicidade saber que você agora é uma das nossas. Louvado seja Deus pelo poder do céu ter caído nesse lugar, viu? Andrews, chegou em Santa Cruz, né? Amém. Que coisa boa. Que nessa manhã nós tenhamos a alegria de estarmos na presença do nosso Deus e aprendermos mais um pouco desse Deus que nos ama. Eu fico muito agradecido ao Senhor por Ele ter nos trago aqui. Alguns já nos conhecem, essa, acredito eu, que é a terceira, quarta vez que nós estamos aqui na Igreja Central do São Jorge. Nós estamos vindo de Frei Miguelinho, eu e minha esposa, essa moça que cantou aqui. É uma alegria podermos vir de lá. É uma igreja que, vez ou outra, alguns irmãos aqui do São Jorge também estão lá conosco, nos dando uma ajuda. E é uma satisfação imensa ter sido acolhido pela família Raimundo, né? E aí, uma parte dela hoje está aqui, outra está no acampamento, mas eu tenho a certeza que o Senhor está onde os seus filhos estão reunidos. Então, seja muito bem-vindo à casa do nosso Deus, independente de não ser membro registrado aqui no São Jorge, mas essa é a igreja do meu Deus. Então, eu me sinto em paz, me sinto em casa, e hoje é uma data festiva, não sei quantos sabem, mas hoje é o aniversário de Titoinho, né? Então, no final do sermão, quando eu estiver lá à porta, ele vai estar do meu lado, e aí, no meu abraço, ele vai ser mais moderado. Mas nele vocês podem arrochar, viu? Arrochem mesmo, porque ele aguenta, arrocha. Eu não aguento muita coisa, não. E que coisa linda esses dois meninos aqui. São gêmeos, irmã. Amém, eu recebo, viu? Em nome de Jesus. Lindo. Quando eles entraram na igreja, os olhos fizeram assim, pum! Né? Eu recebo essa bênção. Olhe, nós temos uma necessidade a cada terceiro sábado de falarmos sobre mordomia cristã. E parece que sermão de mordomia cristã, o indivíduo que vem aqui à frente, ele só vem falar de dinheiro. Mas hoje nós não vamos falar de dinheiro. Eu ouço um amém? Amém, né? Que coisa tão boa. Mas nós vamos falar de algo muito melhor e muito mais essencial do que dinheiro. Nós vamos falar de oração. Oração, ela tem poder para transformar todas as coisas. Até aquilo que nós nunca imaginaríamos que pudesse acontecer. A oração, ela tem o poder de transformar tudo. Agora é tudo. Eu queria convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas. E você que nos acompanha em casa também pode, através do Facebook, abrir sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, e nós vamos começar a leitura da palavra de Deus nessa manhã, tendo a certeza de que grandes coisas o Senhor tem reservado para mim e para você. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo nos dê o entendimento necessário da sua palavra nessa manhã. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Querido Deus, mais uma vez nos dirigimos ao Senhor, porque em nós não há nada que seja louvável a não ser o nosso desejo de te adorar nessa manhã. Por isso, Pai, nós te pedimos que em nome de Jesus, o Senhor abra os nossos olhos para que nós entendamos a tua palavra. E todos nós, independentes de estarmos na tua casa, estarmos em casa acompanhando pelas redes sociais, nós te pedimos que o Espírito Santo nos batize nessa manhã e sejamos cheios e plenos dele, para que grandes coisas aconteçam através de nós. Tende misericórdia das nossas falhas. E em nome de Jesus, recebe a nossa oração. Amém. Irmãos, quantos nessa manhã saíram de casa querendo vitória? Levante sua mão. Eu quero vitória. Muitas vezes nós pensamos que querer vitória é ser ousado demais para um Deus que tudo pode. Ou talvez você pare e pense assim, não, Deus sabe o que é que eu preciso, Deus ele vai me dar. Ele sabe o que eu preciso, isso é fato.
mas quando eu digo, eu confirmo aquilo que eu quero ao Senhor. Nessa manhã você vai confirmar para Deus diante do altar dele aquilo que você quer. E tenha a certeza em nome de Jesus que você vai sair daqui vitorioso. Diga amém. O povo de Deus estava vivendo o melhor tempo deles. Se você ler a partir do capítulo 17, do segundo livro das Crônicas, você vai ver que depois da morte do rei Asa, Judá teve um rei chamado Josafá. Josafá foi um grande rei. O espírito da profecia no Profetas e Reis, e a Bíblia diz que o povo vivia bem no tempo do rei Josafá. Ele era aquilo que nós chamamos hoje o cara. Josafá, ele tinha bom relacionamento com os de dentro e com os de fora. A Bíblia diz que os de fora traziam tributos para o povo de Judá. Para que a gente entenda um pouco do tempo que estava acontecendo isso, depois de Salomão, nós sabemos que o reino de Israel ele foi rachado. Porque quando a gente divide, fica igual, né? Então, 12 dividido por 2 daria 6. Essa conta não existe. O reino de Israel ele foi rachado. 10 tribos foram para o norte, com a capital em Samaria, e 2 tribos ficaram no sul, com a capital Judá, Jerusalém. Josafá, ele era rei de Judá. Ao mesmo tempo, no norte, o rei era Acabe. E quando a gente fala em Acabe, a espinha chega e faz assim, né? Porque a gente não lembra de Acabe. A gente lembra de Jezabel. E eu costumo dizer, aquela demônia. Né? Jezabel não era gente. E não era mesmo, não. Tudo que ela fazia era para atrapalhar o progresso e os planos de Deus. Só que no sul repousava a sabedoria de Deus através do ministério e do reinado de Josafá. Isso me ensina já uma coisa de primeiro. Se o vizinho da minha casa, ele não acredita em Deus da maneira que eu acredito, isso não me impede que a minha casa seja uma bênção. Por isso que você não pode usar de desculpas nunca e dizer assim, meu pai ele não é adventista, eu não sou adventista de berço, então eu não sei como é que faz. Irmão, guarde suas desculpas numa sacola, né? E vamos seguir pedindo que o Espírito Santo nos ensine a ser novas criaturas. Quando nós chegamos nesse momento, nós vemos que Josafá, ele era um rei próspero, o reino de Israel estava bem, mas ele permitiu uma coisa que ele não poderia ter permitido. O casamento da casa dele com a casa de Acabe. E por isso que um dia me ensinaram uma coisa, um amigo pastor meu disse assim, Bruno, você já ora pelos seus genros e as suas noras? Eu disse, não pastor, nem menino eu tenho ainda. Como é que eu vou orar? Ele disse, pois já comece. E depois disso eu entendi que um genro e uma nora que não são consagrados ao Senhor dentro de uma família, acaba com a casa. Não é verdade? Você cria uma filha bem criada, um menino bem criado, aí vem uma nora e acaba uma Jezabel da vida e acaba com a sua casa. Infelizmente, aconteceu essas associações no Reino do Sul com o Reino do Norte. E a partir daí, você vai percebendo que não era plano de Deus que aquilo acontecesse. Por isso que muitas vezes, e na maioria delas, você e eu, assim como Josafá, agimos primeiro pela nossa força. E as coisas elas dão errada. E aí você para e diz assim, mas por que Deus? E aí a culpa agora é de quem? De Deus, que não tem culpa com nada. Você deveria chegar na frente do seu espelho e dizer assim, mas por que Bruno você fez isso? Você não deveria ter consultado ao Senhor em primeiro lugar? Não, mas a gente deixa Deus por último e talvez nem se lembre dele. Quando essas coisas acontecem, a Bíblia no capítulo 20 do segundo livro das Crônicas começa com uma narração de uma das histórias de batalha mais bonitas que eu consegui enxergar. O Senhor, através desse texto, Ele falou comigo, e eu creio num Deus que se revela, viu? Eu creio num Deus que Ele se revela através da sua palavra, porque muitas vezes nós estamos vivendo num mundo de tantas revelações, que nós temos até receio de dizer que Deus Ele se revela para mim e para você. Mas Deus Ele continua se revelando ao seu povo, sim. E num momento de muita dificuldade na minha casa,
Eu comecei a questionar o Senhor por algumas coisas. E assim como você, eu sou fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. E nesse terceiro sábado de cada mês, para mim isso é uma bênção. E eu cheguei para Deus e disse assim, mas Deus, eu sou fiel. O Senhor me deu a missão de abrir uma igreja na minha terra. Não vivo fazendo vergonha ao Senhor por onde eu passo. E que vida miserável é essa que eu estou levando? Isso não é digno de um filho de Deus. Não é assim. Qual é o botão que está errado? O Senhor disse, só está faltando uma coisa. Aprenda a orar. E eu comecei com o Senhor uma luta de oração. E eu disse à minha esposa, eu disse, meu bem, você pode continuar no seu sono dos justos, mas eu vou me acordar um pouco mais cedo. Também não vou fazer nenhum exagero, porque eu não vou aguentar mais do que uma semana. Eu vou me acordar um pouco mais cedo do que o meu horário de costume e vou fazer uma jornada de jovens que nós temos em casa, que é uma bênção. E através daí o Senhor me deu esse texto. E quando Ele me deu esse texto, não tem aquele programa da Novo Tempo, 180, o ponto da virada? Pronto, esse texto para mim é o 180, o ponto da virada. A partir daí o Senhor começou a me mostrar como proceder neste mundo e parar de reclamar tanto quando o exército do inimigo vem à minha frente. Nós somos muito rápidos para questionar ao Senhor o porquê das nossas lutas, mas nós nos esquecemos que são nas lutas que o Senhor nos faz um gigante. Enquanto nós estamos ali, olha, quem foi para Itamaracá já aqui alguma vez? Itamaracá é uma das praias mais calmas que eu já fui na minha vida. E eu não gosto de ir para lá por isso, porque eu digo aos meninos assim, se for para tomar banho de açude, eu fico em Frei Miguelinho. Entendeu? E aí eu gosto de ir para uma praia, eu não sei nadar, mas eu gosto de uma praia, quando eu entro, ela me joga para fora. Gosto daquelas praias bem violentas, porque ela me faz estar atento. A vida é assim. Se nós estamos vivendo numa constância onde eu não me movo, eu não desenvolvo. E o meu cristianismo, se ele não for desafiado, eu não vou crescer em nenhum momento da minha história. E você vai olhar para o irmãozinho que está no banco ao seu lado e vai dizer assim, mas meu irmão é uma bênção. Olha, Deus faz isso na vida dele, mas na minha Deus não faz nada. Sabe por quê? Porque você não se mexe. Em seres humanos mortos não há transformação, irmão. Só há transformação naqueles que estão em movimento. Por isso que nessa manhã o Senhor nos ensina com esse texto, que é necessário que eu e você enfrente alguns movimentos, algumas lutas, para que o poder dele seja exaltado diante do meu e do seu problema. Porque no final de tudo isso, é o Senhor que aparece. É o Senhor que recebe a vitória. E é o Senhor que lhe dá a vitória. Quando eu perguntei quantos queriam a vitória aqui, eu vi todas as mãos levantadas. E aí eu queria mudar um pouco a pergunta agora. Quantos estão fazendo alguma coisa para receberem a vitória? Levante sua mão. Louvado seja Deus pelas poucas que se levantaram. Como é que você quer ter vitória se você não luta por ela? Eu conheci essa moça muito bonita, há alguns anos atrás. Ela vinha da cidade dela, que ela não é de Frei Miguelinho, ela é de Santa Maria de Cambucá, da terra dos Raimundos, né? E quando eu entrei naquele ônibus de faculdade, eu vi aquela morena linda. E ela já está morrendo de vergonha ali entrando no banco já, viu? Mas eu não vou dizer nada demais, porque também não tem nada demais para se dizer, né? E eu disse assim, mas que morena bonita é essa? Eu quero ela para mim. E aí eu olhei para ela, pisquei, ela não piscou. Eu disse, mas o quê? Ela não olhou para mim, ela vai ver. Comprei uma caixa de bis, já era período de Páscoa, e fui lá. E dei uma caixa de bis, ela não me deu bola. Eu disse, mas nem chocolate essa criatura quer, presta não. Mas mesmo assim Deus dizia, é essa. E olha que eu não era nem cristão, viu? Eu sei que eu insisti. E há 7 anos, quase 8, nós somos um par. E louvado seja Deus por isso. Quando eu quero, eu vou à luta. E ela tem uma frase muito bonita que eu guardo para mim, que ela diz assim, quando eu quero, eu arranjo tempo e dinheiro. Por isso, irmão, se aquele irmãozinho que não foi para o acampamento, não veio para a igreja hoje, foi porque ele não quis. Porque a igreja está aqui. Entendeu? Aquilo que eu quero, eu arranjo tempo e arranjo dinheiro. Isso é muito masculino até, né? Precisa trocar o sofá da casa, a gente não troca. Mas quer um carro, a gente vai lá e compra.
No instante o dinheiro aparece. Aí elas ficam envenenadas com a gente. Porque não tem dinheiro para o sofá, mas tem dinheiro para o carro novo. Diante das nossas lutas, o Senhor sempre dará livramento. Ele nunca lhe porá diante de uma luta sem que haja uma salvação para mim e para você. Capítulo 20 do segundo livro das Crônicas, no verso 1, a palavra do Senhor começa contando uma história que não seria tão bom a gente saber nessa manhã. Mas veja só, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Olhe para cá. Nesse momento, o povo de Deus estava enfrentando uma dificuldade. O problema estava na frente deles. Minha vidinha estava legal em casa, contas todas pagas, todo mundo bem, menino na escola, mulher no trabalho, eu chegando do trabalho, e de repente a casa caiu. Lá vem agora 3 povos para guerrear contra mim, que sou pacífico. É assim que acontece com a sua vida, quando tudo está bem e os problemas começam a bater na sua porta. E você para e diz assim: mas por que, Senhor? As coisas estão acontecendo? Não era para acontecer, porque eu faço culto familiar, eu vou para a igreja, eu dou estudo bíblico, eu sou uma bênção. Mas mesmo assim, irmão, tenha certeza, as lutas chegarão à sua porta. Mas diante de toda luta, uma reação ela é humana sempre. Diante do problema, qual é a minha e a sua primeira reação? Ter medo. É a primeira reação humana. Isso é muito normal que aconteça comigo e com você. Vem um problema, antes de você pensar em resolver, você faz uma coisa: você tem medo. E eu imagino que o medo é como se ele controlasse a nossa primeira reação e dissesse assim: pensa, o que é que vai fazer? Josafá, segundo que o capítulo 18, capítulo 17, do segundo livro das Crônicas diz, ele tinha aproximadamente 1.200.000 soldados. Eu não consigo nem calcular essa quantidade de pessoas quando eu tento juntar alguns municípios na nossa região. É mais do que muitos municípios juntos, 1 milhão de pessoas, soldados. E no verso 3, Josafá ele tem a mesma reação que Bruno tem no ano de 2018, quando o problema bate na porta da casa dele. Josafá ele teve medo. Leia o verso 3 e você vai ver o que o Senhor lhe diz. No verso 3 a palavra diz: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Irmão, olhe para cá. Depois do medo, nós temos 2 saídas, Michele. Ou a gente corre, ou a gente fica. Se você fica, você só fica para uma coisa: para orar. Porque você reconhece que diante de você não há nenhuma possibilidade. Josafá ele tinha mais de 1 milhão de pessoas para guerrear por Judá. Mas mesmo assim ele agiu da maneira mais sábia que um ser humano que conhece o Deus que eu e você conhece faz. Diante do problema, irmão, ore. E se possível for, jejum. A igreja, graças a Deus, uma vez por ano, ela levanta isso de uma forma grande. São 10 dias de oração e 10 horas de jejum. São momentos de poder que recai sobre nós. Naquele momento, Josafá ele precisava de poder. Talvez nessa manhã você esteja precisando de poder. Poder para vencer as lutas que estão batendo à porta de sua casa. E você ainda não sabe como resolvê-las. Porém, aqui já começa a ensinar o segredo do sucesso. Diante da dificuldade, George, que Josafá estava enfrentando, ele entendeu como era que ele sairia daquela situação. Josafá, ele orou e ele apregoou o jejum para todo Judá. O problema da sua casa é de toda a sua família, você sabia disso? E muitas vezes você quer passar sozinho.
E aí você não chama a esposa, não chama o marido. E aí depois você começa a murmurar. Também tu não me ajuda, eu fico aqui sozinho. Estou aqui na luta, na oração e tu não faz nada. Diga! Casa que não se comunica se destrói. Tenham plena certeza disso. Principalmente para os mais jovens, né? Nós estamos vivendo num mundo muito virtual. Mas relacional, nós somos muito poucos. No verso 4, a palavra do Senhor continua nos dizendo, esse momento tão importante para mim e para você nessa manhã. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. A partir do verso 5, nós vamos ver a oração que Josafá faz. E no final dessa oração eu queria fazer umas considerações com vocês. Mas me acompanhe a partir do verso 5, que a palavra do Senhor nos diz. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante de teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e os filhos de Moabe e do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Essa é uma das orações mais sinceras que eu já li na Bíblia. Quando você se dirige diante do Senhor, como é que você tem falado com Ele? Eu estava assistindo um sermão ontem, e a irmã, ela dizia assim, ela fez um pacto com Deus de oração, só que ela estava fazendo muita pergunta. E aí na hora que ela abriu a meditação dizia assim, pare de fazer perguntas. Aí ela disse que guardou a meditação e foi embora para o quarto. Talvez você esteja fazendo orações onde o Senhor não seja o centro delas. Naquele momento, Josafá, ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia para quem ele estava se dirigindo, e ele sabia a necessidade que ele estava sentindo. Nessa manhã você sabe para quem você ora? Nessa manhã você sabe quem é você? Nessa manhã você sabe quais são os problemas reais que estão batendo à sua porta? E talvez você esteja rodeando a terra e não consiga chegar em Canaã, porque a sua oração ainda não encontrou o real sentido que ela deveria ter. É necessário que você se humilhe na presença do Senhor, então faça. Há um verso na Bíblia que diz, humilhem-se na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Israel, Judá especificamente, naquele momento, precisava de uma coisa, se humilhar na presença do Senhor. E se humilhar em congregação. No verso 4, a palavra diz que vieram de outras cidades, todos aqueles que eram judeus, para proclamarem o jejum e oração, com o mesmo propósito. Talvez em sua casa, os maus momentos não estejam passando, porque a oração ainda não tem sido unânime.
Se junte com a pessoa que mora com você dentro da sua casa e diga quais são os reais propósitos. Porque o Senhor vai sim ouvir a sua oração. Não há uma oração que não seja respondida por Deus. Não há uma. Portanto, nem todas elas são respondidas da maneira que eu espero que seja. Mas todas elas são respondidas por Deus. E todas elas são respondidas para mim e para você da melhor maneira. Porque se por acaso aquilo que vem como não para você hoje, viesse como sim, amanhã você estaria arrependido. E como Deus não é este tipo, Ele não faz assim conosco. Amém por isso. Quando Josafá ele termina a oração, Deus começa a se revelar. Irmão, toda vez que você se inclinar na presença do Senhor, Ele vai se revelar a você. Ele só não vai se revelar se você se levantar cheio de si, viu? Mas se você se levantar esvaziado, tenha plena certeza, você não se levanta sozinho. Esses dias eu li uma frase no Facebook que dizia assim: a parte do corpo que Satanás mais tem medo da gente é os joelhos. E é lá onde eu e você vencemos as nossas maiores batalhas. Eu não vejo esse povo de Deus fazendo esse momento com medo de serem derrotados. Por isso que em nome de Jesus, irmão, quando você se baixar, se inclinar, se ajoelhar na presença do Senhor, desça, tendo a certeza de que quando você se levantar, você é vitorioso. Nunca um filho de Deus ele vai se levantar sem a vitória. Nunca. Porque Deus, Ele é um Deus de vitória. Diga isso para você. Deus é um Deus de vitória. Amém. É isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Nos dá a vitória que Ele tem para dar. E muitas vezes nós nos conformamos com um mundo de mendigagem e ficamos, eu queria a bênção do irmão, quer nada. Você não quer se acordar 3 horas da manhã e ir para a feira. Você não quer ir dormir meia-noite. Você não quer pagar o preço. Mas você quer a bênção do outro. Né? Se esqueça não, viu? 10 mandamentos assim, não cobiçarás. Cuidado, você pode ficar fora do céu, viu? Por querer a bênção do outro. Ela não é a sua. O 41 não é o 38 que me calça. Está entendendo? A gente tem aquilo que o Senhor nos permite, mas também aquilo que nós lutamos. A partir do verso 13, a palavra do Senhor começa agora com a resposta de Deus diante da vitória. No verso 13, a palavra diz: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Olhe para cá. Depois que eles tinham a certeza, eles se colocaram em posição de quem vai receber alguma coisa. Se levante de sua oração com a certeza de que antes que você saia de casa, o Senhor já abriu todos os caminhos para que você passe triunfante. Deus, Ele nos fará cavalgar sobre os altos montes. Essa é a promessa de Isaías. E foi isso que no começo da minha luta com o Senhor, disse: Senhor, eu sou fiel com você e eu ainda não estou cavalgando sobre os altos montes da terra. Eu estou passando por baixo e eu não quero. Entendeu? Muitas vezes a gente não quer, mas diz assim: ô Senhor, obrigado. Seja como a criança, o pastor Alejandro Bulhon, no livro Conhecer Jesus é Tudo, acredito eu, que ele conta um testemunho de uma criança que na hora da oração tinha alface à mesa e a criança diz assim: eu não gostei do alface. E muitas vezes nós somos tão hipócritas que você não gosta de alface, não gosta de cebola, você diz assim: obrigado, Senhor, por esse alimento que o Senhor me deu. Como assim? Faça como Josafá. Diga: Senhor, diante de mim eu não tenho força nem uma, mesmo tendo mais de 1 milhão de pessoas. Mas reconheça o quanto você é necessitado do poder e da graça de Jesus. Naquele momento o povo de Deus se levantou e disse: Senhor, eu recebo a vitória. Eu recebo aquilo que o Senhor tem para mim. E nessa manhã, em nome de Jesus, eu digo a você: receba o que o Senhor tem para você. E não é pouco. Eu não estou do lado de um Deus que anda com carroças. Eu estou do lado de um Deus que anda com caminhão caçamba, daqueles que apregam 1, 2, 3, 4, 5, de bênção para mim e para você. No verso 14, a palavra do Senhor continua nos dizendo agora a resposta que Deus dá. E Ele vai dar a você, viu, irmão?
a resposta na hora que você clamar a Ele com humildade de coração. No verso 14 a palavra diz: então veio o Espírito Santo no meio da congregação sobre Jaaziel. E aí ele continua dizendo quem é a família de Jaaziel, e a gente passa para o verso 15. E disse: dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Louvado seja Deus por isso, irmão. A peleja não é sua, é do Senhor. As lutas que você enfrenta não são suas. As lutas são do Senhor. Você não foi chamado para lutar. Você foi chamado apenas para testemunhar do poder e do milagre de Deus na sua vida. Jaaziel quer dizer Deus que vigia sobre ele. Talvez você precise de um Jaaziel na sua vida, para que o Senhor se revele através de pessoas. Mas se Ele não se revelar através de pessoas, a sua palavra já é autossuficiente para responder às minhas indagações das minhas grandes lutas. No verso 16, a palavra continua nos respondendo e nos dizendo que momento grande foi esse no meio do povo de Deus. E a palavra diz: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Irmãos, Deus, diante dos nossos inimigos, Ele nos dará a estratégia completa de como vencê-los. E aí você quer vencer o inimigo sem trazer Deus para o seu lado. E aí o inimigo ele vai continuar vencendo na sua vida sempre. Sabe quando é que ele não vai vencer? Quando você permitir que o Senhor fale com você. E aí Deus ele vai fazer assim como Ele fez com o povo. Assim como Ele fez com aquele povo, Ele disse assim: olha, vocês vão pela ladeira, vocês vão encontrar Ele lá, mas vocês não vão precisar fazer nada. Porque a peleja não é de Bruno, a peleja é do Senhor. Diga isso agora: a peleja não é minha, Senhor, a peleja é tua. As dificuldades que eu enfrento, Senhor, não são minhas, são tuas. E Ele guerreia por você, viu? A Bíblia diz que enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha no meu e no seu benefício. E eu não posso imaginar que Deus é esse, que trabalha enquanto eu não faço nada. Porque a gente vive num mundo de troca, né? A gente mudou a moeda, mas a gente continua com o mesmo sistema. A gente continua trocando. Se eu faço um bem para minha esposa, eu espero que ela me faça um bem. Mas se ela não fizer, amanhã ela me paga. Eu pego ela na virada. Não é assim? Assim eles fizeram. Teve um momento aqui na oração de Josafá que eu fico pensando: mas que oração ousada. Chegaram diante de Deus e disseram: Senhor, você disse que quando a gente viesse do Egito, a gente não deveria entrar naquelas terras. E eu fico pensando, para que houvesse, Josafá, algo maior lá na frente. Você para e pensa o que é que está acontecendo na sua vida hoje, é a oportunidade e o privilégio de ser uma grande bênção no futuro. Amém. Se o povo de Deus tivesse invadido aquela terra, tinha destruído eles. E eles não seriam aqueles que iriam guerrear para que Deus fosse exaltado assim como foi. E é na minha e na sua vida. A partir do verso 17, a palavra continua nos dizendo o seguinte: neste encontro não tereis de pelejar. E vamos ao verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos de Coré para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse-me: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis
seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo, rendei graças ao Senhor Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmão, eu vejo nesse momento uma festa. Eu tenho 3 inimigos diante de mim e eu saio de casa para uma festa. Quando a palavra diz que eles se vestiram de ornamentos sagrados, esses eram ornamentos que eles saíam para fazer as festas de Israel. Porque eles sabiam que naquele dia não seria um dia de derrota, mas seria um dia de vitória. Por isso que em nome de Jesus, quando você sair dessa igreja nessa manhã, saia certo de que a vitória ela é sua. Saia de casa certo de que a vitória ela é sua. Há 3 semanas atrás, há 7 anos atrás, eu e minha esposa, nós orávamos para que o Senhor nos desse um transporte, para que nós pudéssemos trabalhar, ir para a igreja, passear, vir para Santa Cruz, né? E o Senhor nunca nos deu. E eu olhava para os meus irmãos e via meu irmão com carro e eu dizia, não é o mesmo Deus? E por que ele sim e eu não? Entendeu? E depois que nós começamos a aprender um pouco mais com a palavra, Deus ele disse assim, Bruno, você precisa ficar em pé. Deus está dizendo para você o seguinte, diante do seu problema, fique em pé, haja. Haja. Tem aquela conta que você não vai conseguir pagar sábado, olha, perdão, que você não vai conseguir pagar segunda, haja. Se for necessário, o Senhor abrirá um poço de petróleo no quintal da sua casa e você, antes da Petrobras chegar para tomar o que é deles, você terá bênção na sua vida, irmão. E há 3 semanas atrás, nós começamos a agir. Eu conversei com um irmão meu, e eu disse assim, meu irmão na fé, né? Irmão, olha para a gente aí um carro até o ano tal, porque você tem que conhecer o seu bolso. Entendeu? Eu não podia pedir ao Senhor 2018, né? Porque eu não tinha dinheiro para isso. Ano tal, o valor entre este. Procure aí, porque ele é mais desenrolado do que eu não, nada, né? O irmão começou a agir comigo. Na segunda-feira, depois de 2 semanas, eu saí de casa, deixei minha esposa em casa e fui para Surubim. Encontramos um carro lá, no ano que eu queria, na cor que nós queríamos e no valor quase como nós queríamos. E eu disse assim, meu bem, eu só vou levar R$20, porque eu vou voltar no nosso carro. Se eu levasse mais dinheiro, eu poderia criar desculpa e dizer assim, não, eu vou pagar um mototáxi e vem direto para casa. Eu disse, eu só vou com 20. Porque é o dinheiro que vai se acabar na ida. De volta, ou eu venho a pé, ou eu vou dormir na casa dos irmãos em Surubim. Peguei os R$20, botei no bolso para a casa do irmão, chegamos, achamos o carro, ele deu um monte de rodada lá no carro, olhou para mim e disse, é bom, pode comprar. Eu disse, beleza, você é meus pés, minhas mãos, meus olhos, porque eu não entendo de nada. Quando ele disse isso, que é bom, pode comprar, eu disse, vamos para o preço. O preço era um valor, estava mais alto. E aí, ele conversou com um rapaz lá, o rapaz disse, baixo não. Mas baixo não. Antes de sair de casa, eu e minha esposa, nós oramos e eu disse ao Senhor o preço do carro que eu queria e o financiamento que eu queria fazer. Então, eu não saí sozinho. Por incrível que pareça, nestes 49 quilos não existia só uma pessoa. Existia eu, meu anjo e o poder do Espírito Santo. Quando nós chegamos lá, que ele não quis baixar preço, eu me encostei no carro assim, olhei para o canto, conversei com o meu anjo, eu disse assim, é esse valor e pronto. O senhor só sabe que eu só tenho esse. Olhei para a cara do rapaz e eu disse, meu amigo, é tanto e acabou, é pegar ou largar. Ele disse, pode levar. Sabe? Eu olhei assim, eu disse, meu Deus, o meu irmão passou aqui quase 20 minutos para cair R$100. Eu falei, caiu 500. Que Deus é esse que eu escolhi servir, irmãos? Se for necessário, Ele vai fazer com que R$500 caia na sua conta? Sim.
Porque Ele quer lhe dar a vitória. Só que a bênção não termina aí, né? Porque eu saí de casa com quanto mesmo? E como é que o cara compra um carro com 20 reais? Nem de plástico, né? Para a gente brincar. Nem de plástico. Quando eu saí de casa, eu disse, Senhor, você sabe que eu não tenho R$1, não estou comprando um carro para luxo, é para trabalhar e para servir ao Senhor, e eu preciso de 100% de financiamento. Como assim? Que cabosado. Não tenho cartão de crédito, ou seja, então eu não tenho nome na praça, né? Porque quando nós casamos, eu vi que a vida não era tão fácil quanto a de solteiro, e eu disse assim, cartão de crédito partiu. Pum, aí partiu o cartão. Então, ou compra à vista ou não compra. Chegamos lá na concessionária, conversei com o rapaz, ele disse assim, moço, você quer financiar quanto? Eu disse, olha, pobre financia 100%. Fui lá de 100%. Ele me fez algumas perguntas, com 5 minutos ele virou para mim e disse, seu financiamento foi aprovado com 100%. Meu irmão olhou, o irmão que estava comigo olhou para mim e disse assim, como assim, Bruno? Eu disse, com quem eu trabalho só faz assim. Entendeu? O Deus que você serve, Ele só faz dessa maneira ou melhor. Ele não fará que o inimigo venha diante de você para que você seja derrotado. E não é nem Ele que faz, né? Somos nós que buscamos o inimigo. Irmão, em nome de Jesus, nessa manhã, receba o poder que vem do céu, para que eu e você sejamos vitoriosos em nome de Cristo. A narração agora que conta o final dessa batalha é algo que não me deixa mais duvidar do poder de um Deus que, se necessário for, Ele vai abrir uma concessionária para que eu desfile no sábado com o carro, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Porque Ele é Deus. Amém, irmã. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Muitas vezes nós temos medo de dar glória a Deus, né? Dê glória a Deus, irmão. Ele merece de glória mesmo, e glória e glória. A gente se pega muitas vezes numa pequenez, né? Parece que tem medo. Nós somos o povo que prega a verdade, se viste desse poder. A gente tem que parar de sair de trás dos canos e aparecer na linha de frente e contar para o mundo. Você poderia dizer, Bruno, não precisava contar seu testemunho, mas talvez nessa manhã, neste lugar, esteja uma pessoa necessitando de um milagre material, e isso sirva para lhe estimular a voltar a crer no Senhor. E essa semana minha esposa olhou para mim e disse, meu bem, e aquele negócio lá que a gente precisa resolver? Eu disse, quem me deu tanto, imagina isso. Diante de Deus não há dificuldades que não possam ser resolvidas. A dificuldade ela vai existir até o momento que você permanecer sentadinho no banco e só esperando que a irmã Terezinha ore por você. E você continua vendo as bênçãos caindo na casa da irmã Terezinha. E você diz assim, mas a irmã está caindo e na minha não cai, porque você não age. O povo de Deus naquele momento fez o que o Senhor disse. E eu nunca vi uma batalha ser ganha com as pessoas paradas. Muitos de nós aqui estudamos e nós vimos as 2 grandes guerras mundiais. E ninguém ganha guerra parado. Guerra tem sangue, tem tiro, tem bombardeio. O povo de Deus, vocês vão ver agora o que aconteceu com eles. Me acompanhe. A partir do verso 22. E no verso 22, a palavra do Senhor nos diz assim, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs-se o Senhor em emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá. E foram o que, irmãos? Desbaratados. Verso 23 começa o início da vitória prática na sua vida e na minha. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a fazer o quê? A destruir-se. Sabe o que é que Deus está querendo me dizer aqui? Bruno, os seus inimigos, eles serão destronados diante dos seus olhos e você não vai sujar suas mãos. Você não precisa, irmão, guerrear com as suas forças, porque Deus guerreará por você. Eu nunca vi uma vitória de um exército com mais de 1 milhão de pessoas parado. E diante dos olhos deles, o Senhor os concedeu a vitória.
eu tenho a plena certeza, em nome de Jesus, nessa manhã, Deus estará dando aquilo que você precisa, segundo a vontade dEle. Eles não iam ser vitoriosos para serem melhores do que os outros povos. Era porque aquilo iria servir de testemunho para mostrar que Deus é Deus na vida deles. O que Deus quer fazer na sua vida é para que sirva de testemunho do Deus que você serve para o mundo. E eu disse ao Senhor, eu não quero mais ficar nos bastidores. Eu quero ser a Fernanda Montenegro da Globo. Eu quero ser aquele que quando eu passe, as pessoas olhem para mim e digam, eu quero o Deus que Bruno serve. Não porque Bruno é melhor do que eu, jamais. Meus amigos e irmãos em Frei Miguelinho, quando me cumprimentam, que eles me dão um abraço, aí eles dizem assim, como é que você está? Eu digo, melhor do que eu mereço, porque eu mereço a cruz, mas o Senhor já pagou esse preço por mim. Eu e você não merecemos nada, mas Deus nos faz cavalgar sobre os altos montes da terra, quando eu e você nos colocarmos no nosso lugar e reconhecermos que quem ganha a batalha é Deus, quem luta essa batalha é Deus, porque a vitória também é do Senhor. Ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará. Quando nós continuamos no verso 25, aquele povo que não tinha nada e tinha medo, o Senhor agora começa a colocar muito mais do que eles mereciam. É assim que Deus vai fazer na sua vida, irmão. Muito mais do que você pensa em ter ou em ser, o Senhor fará. No verso 25, a palavra diz, vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias e objetos preciosos tomaram para si, mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito o que Deus tem para a sua vida, irmão. É muito mais do que você pode receber. Eu fico pensando, aquele povo passou 3 dias. Existe um sítio lá perto da minha cidade, que eles cometem um erro gramatical na pronúncia de uma palavra, e eu vou dizer porque eu acho muito engraçado, né? Indo e voltando, essa seria a maneira correta. Aí eles dizem assim, indo e vindo. Entendeu? Cara, eles passaram 3 dias indo e voltando para receber as bênçãos que o Senhor os deu. Muitas vezes eu peço, Senhor, me dá isso, Ele me dá. Tá bom. Enquanto Ele quer fazer muito mais por você. E espera que você volte lá amanhã, e amanhã, e amanhã. Porque Ele tem para nos abençoar. E nós entramos num conformismo que dizemos assim, isso aqui tá bom. E lá dentro do coração a gente diz, não tá não. Mas a gente diz para o povo que tá, para que as pessoas não olhem para a gente como fracassado. Né? A gente é muito covarde conosco mesmo. A gente se acovarda com as nossas fraquezas. Nós fizemos uma reforma lá em casa, e aí eu errei o meu cálculo de espessura do revestimento na parede. E aí nós colocamos 2 modelos de revestimento, e quando eu cheguei em casa, minha esposa disse assim, Bruno, não ficou legal. Naquela hora, me deu vontade de dizer, arranca tudo, porque tem que ficar legal. Mas eu não podia, porque o negócio foi um valor alto, e eu não tinha mais como arrancar e botar de novo, né? Eu não sou o dono da Tupã. E aí, eu disse assim, Deus, como é que eu vou fazer agora para isso não me machucar? Pá! Bruno, se alguém te perguntar, tu vai dizer assim, esse é um modelo que você está lançando. Ou seja, quando vocês forem à minha casa, vocês vão ver um modelo de revestimento de parede que não há em lugar nenhum. Mas o Senhor acalmou o meu coração. Muitas vezes nós lutamos com medo daquilo que Deus ele já está acalmando o seu coração. Vitória é nossa. Os despojos são nossos. E se necessário for, você vai lá 3 dias seguidos para trazer o que é seu, porque não era deles. Você é filho de Deus, esse mundo é do Senhor.
Mesmo que aquele que nos odeia tenha usurpado, mas ele já foi lançado fora. A conta dele está sendo paga. E daqui a pouco a gente termina de assá-lo. Que é o que ele merece, né? Em nome de Jesus, irmão, receba o que é seu. Não saia daqui contando bênção do outro, não. Conte a história que é sua. Testemunhe ao mundo que foi para isso que você foi chamado. E sereis as minhas testemunhas. Nós somos advogados de Jesus. Perceberam? Não, irmão, olha, que é o sábado. Tem que ser assim, assim, assim. Não pode comer a carne do porco, que é assim, assim, assim. Isso é tudo verdade. Mas Deus não quer você como advogado, não. Ele quer você como testemunha. Viva o que você prega. Para você ver se não vem uma fila de gente atrás de você para a igreja. Agora fala e não faça. Para você não servir de escândalo para o céu. Porque para a igreja até pode passar escondido, né? Mas se o céu não se envergonha de você, quando Jesus voltar você fica? Fica não, né? Destruído, porque ninguém fica, vai ser tudo morto. E eu não quero ser este. Por isso que eu quero testemunhar de um Deus que faz milagre e concede a vitória quando eu estou do lado dele. Amém. No verso 27, nós encerramos nessa manhã. Para você. Então, voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Sabe quando é que você vai encontrar paz na sua casa? Quando o Senhor for primeiro na sua vida. Talvez você tenha entrado nessa manhã, nessa igreja, triste, insatisfeito, murmurador. Minha esposa pregou esses dias lá em Frei Miguelinho, e ela disse assim, uma frase que eu corri e anotei no meu celular. A murmuração é o louvor para Satanás. Forte, né não? Então pare de murmurar, viu? Você está louvando é o capeta. E aí quando ela pregou isso, eu disse, epa, isso é um exercício para a semana. Eu comecei a segunda-feira, quando eu ia murmurar, o Espírito Santo dizia, Bruno, tu tá louvando o capeta. Aí eu fazia isso, Jesus, me perdoe. Me perdoe. E obrigado pela luta, porque eu estou crescendo. Eu estou crescendo. O Senhor quer lhe fazer crescer nessa manhã. O Senhor quer fazer com que você tenha a certeza de que Ele é o seu Deus. E se você confia nele, você põe nas mãos dele as suas muitas lutas. Talvez seus filhos não sejam aquilo que você quer que eles sejam. Talvez todo aquele esforço que na infância você fez, e eles cresceram e pegaram caminhos errados, e você murmura diante de Deus, irmão, se acalme. Coloque essa luta na mão de Deus. Em tempo oportuno, virá sobre nós bênçãos sem medidas. Talvez o seu casamento não é aquilo que você sonhou ou leu nos contos de fada. Fique em paz. Porque a mulher justa justifica o marido que está dentro da sua casa. Agradeça ao Senhor por tudo que você tem, mesmo sendo as lutas. E traga as suas vitórias a este lugar. Não sei se você percebeu, antes de eles saíram, eles foram na igreja. E quando eles voltaram para a igreja. Culto de quarta-feira. A gente deveria vir com bacia para as nossas lágrimas. E quando a gente recebe, a gente se esquece onde fica a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que orou e a bênção veio. Nós criamos um hábito em Frei Miguelinho de voltar para agradecer. E eu digo com o peito aberto, nós somos uma igreja de vitória. É vitória ao menos por termos nos alimentado naquele dia. Talvez Deus já fez demais na sua vida. Você já pediu muito neste lugar e recebeu, mas esqueceu-se de voltar aqui e agradecer a Ele. No texto que Josafá
declama que é a oração dele. Toda oração que for feita nesse lugar, o Senhor disse que vai ouvir. Será que você tem vindo para a igreja no sábado porque faz 10 anos, 15 anos, 20 anos que você é adventista? Ou você vem para cá porque você precisa se encontrar com o dono dessa casa? Porque, irmão, se for para vir para cá só para bater meta, volte para casa. Mas se você vem para esse lugar para receber e ter um encontro com o Senhor, você está no lugar certo. E eu tenho a plena convicção e certeza de que a gente não sai daqui sem ter encontrado Ele. Clame a Deus. Tenha certeza de que Ele pode fazer aquilo que aos seus olhos parecem ser impossíveis. No final de tudo isso, nós vamos ter um final feliz. Deus, Ele quer escrever uma história mais bonita do que essa com mãos falhas, pecadoras, escreveram até hoje. Deus, Ele está querendo reescrever a minha e a sua história. E Ele está querendo lhe dar um novo ânimo para novos dias. Talvez o ano precise começar para você hoje. A sua vida comece a partir de hoje. E você reconheça, assim como Josafá fez e eu fiz: Senhor, até aqui eu não fui ninguém. Mas muda aquilo que eu não consigo mudar. Nesse momento minha esposa vai cantar. E enquanto ela canta, faça deste louvor uma entrega nas mãos deste Deus que já está mudando a sua vida. Ele não vai mudar, Ele já está mudando. A transformação começa quando o Espírito encontra um espaço no seu coração. E nesse momento, entregue sua vida nas mãos deste Deus. Eu não quero lhe convidar a ficar em pé por mero formalismo. Fique em pé se você reconhece que o Espírito Santo está com você. Se coloque de pé quando você entregar a sua vida e entender que Deus está recebendo ela para guerrear as suas lutas e vencer as suas vitórias. Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz? Como aceitar que minha vida tem valor? Que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? Se tudo que eu quero me corrompe, se nada me faz forte e levante, meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escrito, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Um rabisco eu sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me escrever cada palavra tua, quero ser
porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante. Meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escrito, vencer o meu Senhor, e apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz, para que o mundo leia o teu amor em mim, em poesia possam ver o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escrito, vencer o meu Senhor, que apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz, o meu final feliz, o meu final feliz. Depois daquela luta com Deus, os inimigos eles continuam se levantando diante de mim. Mas uma coisa o Senhor me fez aprender: a luta é minha, nunca sua, Bruno. Fique em paz. O Senhor está guerreando por você. O Profetas e Reis, na página 100, Ellen G. White escreve: Deus foi a força de Judá nesta crise, e é Ele a força do seu povo hoje. Louvado seja Deus. Não devemos confiar em príncipes ou pôr o homem no lugar de Deus. Devemos lembrar que os seres humanos são falíveis e falhos, e que aquele que tem todo o poder é a nossa forte torre de defesa. Em qualquer emergência, devemos sentir que a batalha é sua. Seus recursos são ilimitados, e as aparentes impossibilidades farão que a vitória seja ainda maior. Eu sei que nessa manhã alguns estão lutando, agarrados nas últimas forças que ainda lhe resta. Mas eu queria ousar trazer você aqui à frente para juntos orarmos na presença do Senhor. Talvez você pense: é vergonhoso meu irmão achar. Pode subir. Talvez achar que eu estou passando por algum problema. Eu tenho problema, pronto. Eu passo por problemas, mas o Deus que eu sirvo, Ele me dá a vitória. E aquilo que eu não sei, Ele fará se manifestar através do seu povo, assim como fez com Jaaziel, e trará a resposta para os meus sofrimentos. Sinta o agir do Espírito Santo no nosso meio nesse momento. E saia. E se desprenda do banco. Porque enquanto você luta com as suas forças, você não vai alcançar a vitória. Eu sei que tem mais pessoas dispostas a entregarem as suas lutas ao Senhor nessa igreja. Eu sei que existem outros que estão aí. Assim como um dia eu disse ao Senhor, enquanto eu ainda nem era batizado, fizeram um apelo para o batismo e não disseram meu nome. E eu dizia assim: isso é para mim, só pode ser para mim. É para você também, irmão. É para você. Saia do seu lugar, em nome de Jesus. E receba a vitória que Deus tem para lhe conceder.
grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem promessa para você. Esses dias minha esposa olhou para mim e disse: Bruno, Deus tem promessa para a gente e a gente não vai sossegar enquanto elas não se realizarem. Eu disse: manda, Jesus. Eu preciso, eu mereço. Eu necessito que o Senhor cumpra as promessas dele na minha vida e você também. Que medo é esse, irmão? De vir aqui à frente. Você não vem pregar não, viu? Nem cantar. Você vem receber. Deus tem para lhe dar. Que luta é essa sua? Pare de lutar, se desarme, para que o poder de Deus apareça diante da sua vida. Você que está em casa tem lutas, entregue ao Senhor. Você que está aqui tem lutas, entregue ao Senhor. Deus lhe concederá a vitória. Não é a porta da graça que vai se fechar. Mas nesse momento eu queria convidar você, aqueles que foram afirmativos com o Senhor, aqueles que talvez foram afirmativos, mas permaneceram nos seus lugares, eu queria convidá-los a se colocar de joelhos, para nós orarmos ao nosso Deus. Grande Deus, reconhecemos que até aqui nós temos lutado com as nossas forças e as coisas não têm sido como nós imaginaríamos que fosse. Estamos frustrados, envergonhados, endividados, desmoralizados, porque nós não fizemos como nós deveríamos ter feito, e é isso que nós estamos fazendo nesse momento, chamando o Senhor para guerrear as nossas guerras, lutar as nossas lutas e vencer essa batalha que é tua. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós entregamos todas as nossas impossibilidades e todas as nossas limitações. E te pedimos que em nome de Jesus, o Espírito Santo, a partir deste momento, refaça em nós a tua vontade e nos leve a agir segundo o teu querer. Mas que diante de nós, todos aqueles que se colocarem contra aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, que assim como foram com os moabitas, os amonitas, eles sejam desbaratados. Não para o nosso orgulho, mas para que o mundo veja que tu és o nosso Deus. Prepara, Senhor, esta igreja para vitórias que receberão em nome de Jesus. Traz, Senhor, a tua paz diante de nós. Alivia-nos do nosso cansaço e renova as nossas forças para nos dar a certeza que nessa batalha o Senhor já venceu em nosso lugar. Derrama o teu poder sobre nós. Derrama as bênçãos que são nossas, mas ainda não estamos requerendo. Mas a partir deste momento nós queremos, Senhor. Nós estamos aqui clamando, porque nós não queremos mais viver a vida que estamos vivendo. Queremos ser transformados e moldados segundo a tua boa vontade. Batiza-nos com teu santo e bom Espírito nessa manhã. Para que ao falarmos, para que ao agirmos, para que ao pensarmos, não seja a nossa vontade, mas só a tua. Abençoa os nossos irmãos que estão em casa nesse momento. Aqueles que nos acompanham pelo Facebook. Nós clamamos do céu bênçãos sem medida sobre a vida destas pessoas. Aqueles que estão no acampamento, abençoa estas famílias, Pai. Renova o teu poder nestas casas e que juntos anunciemos a breve volta de Jesus e como bons mordomos preguemos a verdade que já existe na nossa vida. Despede-nos com a tua paz e o teu amor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Meus braços abrem.